Nós temos aqui o cubo evangelístico. Nós temos 3 tamanhos diferentes. Nós temos o grande, nós temos o médio e nós temos o pequeno ou miniatura. Como também nós temos o gigante, que não está aqui. Mas nós vamos utilizar o cubo evangelístico para apresentar o plano bíblico de salvação. Vou utilizar este cubo aqui porque fica mais visível. Nessa primeira figura, estamos vendo uma luz, que é o lado direito da figura, que representa Deus. E do outro lado, do lado esquerdo da figura, nós temos a figura de um ser humano, que pode ser tanto o homem como uma mulher, separado de Deus na escuridão. Deus é luz, perfeito e sem pecado, e não quer que estejamos em escuridão. Deus quer ter um relacionamento conosco, agora e pela eternidade. Ele não quer a nossa perdição, mas quer que tenhamos a vida eterna. Porém, para que tenhamos a vida eterna com Deus, o pecado não deve estar presente em nossa vida. Esta é a situação atual do homem. A escuridão ao redor representa o nosso pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Portanto, nossos pecados nos separam de Deus. Há uma grande divisão entre o homem e Deus. Mas Deus não queria que isso permanecesse assim. E é por isso que Ele providenciou o único meio. Deus nos amou de tal maneira que mandou Jesus, seu único filho, ao mundo como homem. Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Ele pagou a culpa pelos nossos erros através do seu sangue derramado lá na cruz. A Bíblia também diz que Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu filho único, Jesus. E a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Colocaram cravos em suas mãos, colocaram cravos em seus pés, colocaram uma coroa de espinho. Jesus morreu. Os homens colocaram Jesus em um túmulo, em um sepulcro, e em frente ao sepulcro colocaram 2 soldados fortemente armados, colocaram uma grande pedra, ou seja, ninguém podia violar. Como havia uma notícia em Jerusalém que iam roubar o corpo de Jesus de noite, foi colocado 2 soldados fortemente armados e vigiando o sepulcro. Mas nem a pedra, nem o selo real, nem os soldados conseguiram segurar Jesus. Jesus, Deus, pois Deus enviou um anjo para retirar a pedra do sepulcro e os soldados ficaram muito assustados. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Jesus está vivo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é através das boas obras, ou através de uma igreja, religião, Maria ou qualquer outra coisa. Através de Jesus podemos ser perdoados dos nossos pecados e estar com Deus para sempre. Mas o mero conhecimento dessas coisas não é o suficiente. Devemos decidir colocar nossa fé em Jesus, confiar nele para nos salvar dos nossos pecados. Se você não der este passo de colocar sua fé em Jesus, seus pecados não serão perdoados, você não poderá ter um relacionamento com Deus e não terá vida eterna com Ele. Está diante de você a grande oportunidade de decidir a sua vida e fazer sua escolha agora, certo? Então, a Bíblia diz que toda pessoa que crê em Jesus tem a vida eterna e não é julgado.
né? Mas toda pessoa que não crê em Jesus já está julgada e a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 16, 18 e também o versículo 36. A pena do pecado é a morte, mas a vida eterna através de Jesus é um presente gratuito dado por Deus. Jesus estende a sua mão, mas a escolha é sua. É só confiar em Jesus para receber o perdão e a vida eterna. Ou rejeitar a Jesus e sofrer o castigo eterno. Se você aceitar a Jesus, você tem a vida eterna. Ou então, o castigo eterno. A Bíblia diz, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Qual é a sua escolha? Você quer colocar sua fé em Jesus e aceitar a Ele como único Salvador e Senhor de sua vida agora mesmo? Posso conduzir em uma oração a Deus. Lembre-se, você não é salvo por dizer essas palavras. Deus vê o seu coração e o que Ele deseja, ver a sua fé verdadeira em Jesus. Você está pronto? Se sim, vamos orar. Deus, obrigado por me amar. Eu confesso que tenho pecado contra o Senhor. Creio que seu Filho Jesus morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora eu coloco minha fé somente em Jesus, para que Ele me perdoe e me salve dos meus pecados. Eu o aceito como meu Salvador e confesso que Jesus é o Senhor. Escreva meu nome no livro da vida e obrigado pelo presente da vida eterna. Oro em nome de Jesus. Amém. Veja o que a Bíblia diz sobre você. Agora que você recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal, convidou a morar na sua vida, você recebeu um novo coração. E o primeiro passo é a oração. Ame a Deus e fale com Ele diariamente através da oração. Através da oração, você poderá agradecer e louvar a Deus, pedir sua ajuda, confessar os seus pecados e orar pelos outros. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça. Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Segundo princípio é a Bíblia. Ou seja, estude a Bíblia diariamente, comece pelo Evangelho de João, leia um capítulo por dia. Como crianças recém-nascidas, deseje intensamente o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Assim disse Jesus em João, capítulo 14, versículo 23. Terceiro princípio é a comunhão. Tenha comunhão uns com os outros. Reúna-se regularmente com outros cristãos. Deus manda que os cristãos se reúnam regularmente para louvar, orar e estudar a Bíblia e ajudar uns aos outros. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos uns aos outros, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você precisa de uma igreja. Escolha uma que pregue e ensine a verdadeira palavra de Deus. O quarto princípio é a cruz de Cristo e o globo. Ou seja, esta para você compartilhar as boas novas de Jesus com outras pessoas. Deus quer que outras pessoas saibam como podem ter a vida eterna. Vamos apresentar o passo a passo para que você possa aprender e ter facilidade no momento que for apresentar o cubo evangelístico, certo? Então, este cubo, se você olhar, ele tem 7 figuras distintas. O primeiro passo é mostre a primeira figura. E a primeira figura, nós temos aqui o homem, pecador, separado de Deus, já que Deus é simbolizado pela luz. Então, nós temos aqui a figura rodeado por trevas. Então, quando você apresentar, você apresenta da seguinte forma. Nós temos aqui a figura do ser humano, que é envolto em trevas porque pecou. Há uma grande separação entre Deus, entre Deus que é luz e o homem. Então, se você olhar, há uma seta aqui indicando para onde vai abrir. Então, aqui é só abrir. No momento que abrir, pode olhar que a imagem vai ficar deitada. Aí vem a segunda imagem. A segunda imagem você coloca em pé e aí você pode falar o que você vai apresentar. Nós temos aqui Cristo pendurado na cruz como a prova de amor de Deus, quando ofereceu o seu Filho. E nós temos cravo em suas mãos, cravos em seus pés e uma coroa de espinho. Se você reparar bem, nós temos aqui na base uma setinha que também indicando
para onde vai abrir. Aí você vem aqui, obrigatoriamente você não vai deixar assim, aí você coloca, né, no caso, assim. Aí você pode falar também da mesma forma, que tem uma pedra, o selo real, 2 soldados, e aí você tem uma outra setinha, que mostrando para onde vai abrir. Aqui, então, já se tornou normal. Aí você tem a outra figura, que é o passo seguinte. Depois você vai olhar, tem uma seta, aí você, obrigatoriamente, vai apresentar, né? Quando você reparar bem aqui, aí você tem uma outra setinha dizendo qual a posição, né? Aí veio aqui, fechou, aqui você pode reparar que tem uma seta, é onde, aí voltou novamente a primeira imagem. Então aqui é só virar, que é a última imagem. Então o cubo evangelístico, ele tem 7 figuras. A primeira figura é do homem, né? No caso aqui, a primeira figura é do homem separado de Deus. A segunda figura é Cristo crucificado. A terceira figura é o túmulo, né? A pedra. A quarta figura é Jesus ressuscitado. A quinta figura é, no caso, céu, o caminho, que é a cruz, né? Que leva. A sexta figura é Jesus estendendo as mãos, ou o céu, ou o inferno. A sétima figura é o coração. Aí você tem oração, leitura da palavra, a comunhão entre os irmãos e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é o passo a passo como apresentar o cubo evangelístico.